Greve dos bancários completa 22 dias. Desenvolvimento regional é discutido em reunião setorial do Codevate. No esporte, etapa da 5ª Copa de Tênis Estadual acontece em Lajeado e ainda a 3ª edição da Copa de Basquete em cadeira de rodas. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univate, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. Durante a segunda-feira, cerca de 500 veículos foram autuados por excesso de velocidade através do radar em rodovias do Vale do Taquari. A Polícia Rodoviária Federal captou 394 imagens na BR-386, no perímetro urbano entre Estrela e Lajeado. Em rodovias estaduais, foram 66 multas na RSC 287, entre Taquari e Venâncio, 33 na Rota do Sol, em Teutônia, e outras 11 na RSC 453, entre Lajeado e Venâncio. Em todos os trechos, o limite de velocidade é de 80 km por hora. Greve dos bancos. Paralisação chega à 4ª semana. Movimento afeta a população, mas tem gente que acaba encontrando alternativas. Mais ou menos de 15%, 20%. No fluxo da loja e até o dia 15. Depois do dia 15 ficou normal, tá tudo normal, não sentimos praticamente nenhuma diferença. Tanto é que o meu quadro de férias de funcionário, pouco pessoal em férias normal, não mudou nada, né? Tivemos um movimento mais ou menos de 15, 20% no começo do mês, né? Que se paga tudo. E fora isso, não mudou nada. As agências lotéricas já oferecem serviços bancários, mas com algumas restrições. Hoje a comunidade nós prestamos o saque, depósito, PIS, pagamento de PIS, fundo de garantia, empréstimos, né? Isso tudo está funcionando aqui conosco, normalmente, não muda nada, né? E normalmente, estamos recebendo os títulos até R$700 de outros bancos e títulos da Caixa Econômica Federal até R$2.000. A greve dos bancos chega ao 22º dia. 18 agências aqui do Vale participam da mobilização. Ao todo, cerca de 60% dos servidores estão com as atividades paralisadas. Para alguns, isso é um problema. Outros nem percebem a paralisação. Greve nos bancos, como isso tem impactado na sua vida? Olha, sempre traz transtorno. A greve dos bancos... casualmente eu trabalhei em banco e a gente sentia lá dentro também o quanto é difícil você fazer uma greve, porque você acaba atrapalhando a vida das pessoas, o comércio, a indústria, enfim, toda a pessoa física, toda que depende de um banco para fazer os seus serviços, acaba sendo atrapalhada. Tem impactado bastante. Na minha função de advogado, por exemplo, tem prejudicado muito a questão da retirada dos alvarás. Então, existe sim um grande problema com relação à greve dos bancos. Eu nem trabalho muito com banco, só tiro o meu INSS, meu salário, só. Por enquanto, tudo tranquilo para pagar a conta, normal. Sim, me viro. Uma greve nos bancos tem atrapalhado aí a sua rotina, o seu dia a dia? A mim nada. A mim não está atrapalhando nada. Não é certo esse negócio de greve, né? Mas a mim não está atrapalhando. Tem criado problema, porque a gente, justamente, eu de manhã faço algum serviço no banco e a gente chega aí e tá as portas tudo fechadas, né? Fica ruim, né? Qual a alternativa? É que eu pergunto, tá difícil, né? E hoje à tarde, a FENABAN se reúne com os sindicatos da classe bancária para tentar negociar o reajuste e pôr fim à greve. A Prefeitura de Lajeado assinou a ordem de serviço para o reinício das obras de pavimentação pelo PAC. Da mesma forma, a Caixa Econômica Federal está autorizada pela Justiça e pelo Ministério Público Federal a repassar 89% dos valores acordados com o consórcio de empresa, deixando 11% sob juízo. Os serviços seguem parados, mas devem começar nessa semana. As empresas têm até amanhã para reiniciarem as obras de pavimentação de 14 trechos de ruas. A Câmara de Vereadores de Lajeado se reúne hoje às 5 da tarde na última sessão antes da eleição de domingo. Não há projetos de lei pautados na ordem do dia. E a seguir, desenvolvimento regional é discutido pelo Codevate.
Em um ano, o número de conexões e microconexões e mini geração de energia teve um rápido crescimento. São 5.040 conexões em agosto contra 1.148 ligações registradas na ANEEL em setembro de 2015, o que representa uma potência instalada de 47.934 kW. A fonte mais utilizada pelos consumidores e geradores é a solar, com 4.955 adesões, seguida da eólica, com 39 instalações. Os estados com os maiores números de ligações são Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. 5 de outubro tem o seminário do Terceiro Setor. O tema das palestras vai ser leis de incentivos e como captar recursos federais e estaduais. O seminário é direcionado a setores contábil, assistencial, empresarial e ONGs. O momento serve como aporte de conhecimento, orientação do uso de leis de incentivo fiscais e captação de recursos. O evento acontece da 1h30 até as 4h30 da tarde no Salão de Eventos da ACIL. E hoje foi dia de discutir o planejamento estratégico regional, em pauta o desenvolvimento econômico do Vale do Taquari. Pensar o desenvolvimento do Vale do Taquari entre 2015 e 2030, mas não só ter ideias, criar projetos, trabalho que vem sendo feito no planejamento estratégico regional. Então nós temos neste momento a construção dessas estratégias para daí avançarmos nos projetos. Este produto, que a gente está chamando assim, nós entregamos no final de dezembro. Para daí até março nós termos o planejamento consolidado, entregue para a sociedade e aprovado para a partir do ano que vem começar a implementar. Para planejar esse desenvolvimento regional é preciso pensar em ações para os próximos 15 anos. O planejamento tem que prever a curto, médio e longo prazo. Então existem projetos e ações a curto prazo, a médio e o nosso longo prazo são os 15 anos. Planejar é pensar nessa perspectiva dos próximos 15 anos regionais. Comunidade, representantes de prefeituras, entidades e conselhos participam das discussões. Primeiro foi feito um levantamento de dados nos municípios. Agora são realizadas reuniões setoriais. Hoje pela manhã teve encontro para a discussão do setor economia. Buscando identificar as potencialidades que o Vale tem no sentido de agregar e fazer desenvolver a nossa economia, buscando pesquisa e desenvolvimento, o que a gente precisa fazer para trazer mais inovação, desenvolver os modelos econômicos já existentes, as cadeias produtivas que a gente já tem, de que forma a gente pode potencializar elas, tudo isso vinculado às nossas estratégias e os nossos objetivos para até 2030, que é o nosso foco do planejamento do Codevat deste ano. Além das reuniões, a comunidade pode participar de um questionário online, onde pode apontar as forças e fraquezas do município, além de sugerir projetos e ações. O questionário pode ser acessado pelo site codevat.org.br. E agora a previsão do tempo. A massa de ar seco que atua sobre o estado garante que nas próximas horas o sol apareça na região. As temperaturas sobem e as máximas podem alcançar os 24 graus. Já no período da noite, as temperaturas voltam a ficar mais baixas. Amanhã pouca coisa muda e ao longo do dia o sol aparece acompanhado de nuvens. Veja as temperaturas para amanhã. Portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, publicada ontem no Diário Oficial da União, reajusta de R$ 10.570 para R$ 11.520 o salário de profissionais do programa Mais Médicos. O novo valor mensal da chamada Bolsa Formação já considera a contribuição previdenciária e passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. A Câmara de Vereadores de Roca Salles ficou lotada na sessão que votou 3 propostas para reduzir salários de prefeito, vice, secretários e vereadores. De autoria da mesa diretora, os projetos reduzem em 20% os vencimentos dos representantes e foram aprovados por unanimidade. Por fim, os vereadores votaram a fixação dos próprios salários em R$ 3.900 a partir de janeiro. A expectativa é de economizar cerca de R$ 400 mil por ano com as reduções.
E o mês de outubro vai ser marcado pela 5ª edição da Copa CTC de tênis. O evento acontece nos dias de 6 a 9. Cerca de 200 atletas profissionais e amadores do Rio Grande do Sul vão participar. As inscrições estão abertas. Tênis, modalidade de esporte em que 2 ou 4 jogadores com raquetes rebatem uma bola por cima de uma rede que divide a quadra em 2 campos. Mas além disso, um esporte de atenção que exige inteligência e habilidade. E por isso, cerca de 200 atletas vão participar em 24 categorias da Copa CTC de tênis. Como o tênis vem numa crescente aqui dentro do clube, quando envolve esses torneios maiores, assim, que o sócio está acostumado com esses torneios internos, eles estão acostumados a jogos com o pessoal que ele acaba jogando durante a semana. Esses torneios possibilitam que eles joguem com gente diferente, isso pode agregar valor ao tênis deles. Criança, nosso objetivo então aqui dentro do clube é tentar voltar com as crianças jogando tênis, eles veem essas crianças num nível maior vindo jogar esses torneios. A gente espera que com isso o tênis possa crescer aqui no Vale e dentro do clube também. Mais que competição, a oportunidade de integração, de conhecer novos atletas e o clube. E isso que é mais importante, assim, a gente quer que o pessoal venha aqui se divertir dentro de quadra. Claro que tem competições que tem categorias que envolvem dinheiro e tal, a gente sabe, mas o objetivo mesmo do clube é que eles venham aqui se divertir, que eles venham aqui curtir o ambiente do clube, não só das quadras, mas que eles curtam o clube como um todo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através da internet ou na secretaria do CTC. Então, até o dia 3 de outubro, via o site www.tenisintegrado.com.br, pode realizar essa inscrição. Então, tem o valor de R$ 75,00 para quem é sócio da Federação Gaúcha de Tênis e R$ 95,00 para quem não é sócio da Federação Gaúcha de Tênis. E além dos troféus e medalhas, vai ter premiação em dinheiro. Ao todo são R$ 12.000 em prêmios, dividido então em algumas classes, sendo a principal delas a primeira classe, então masculino, vai premiar em R$ 4.000 o campeão, R$ 2.000 o vice. Além disso, os 8 melhores do ranking na primeira classe vão receber hospedagem e alimentação no Imperatriz Hotel. E no próximo bloco a gente continua falando de esporte. Faltam 6 dias para as eleições municipais de 2016. Se você vai estar fora do domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral oferece no portal da internet uma facilidade: a impressão do requerimento de justificativa eleitoral. O documento pode ser baixado em formato PDF nos links eleitor e, em seguida, justificativa eleitoral. Vale lembrar que o eleitor terá que preencher o formulário e assinar na presença de um mesário em qualquer local destinado ao recebimento de justificativa eleitoral no dia da votação. E no próximo sábado tem esporte adaptado em Lajeado. Parque do Imigrante vai sediar a 3ª edição da Copa de Basquete em cadeira de rodas. 5 equipes gaúchas vão participar. No pavilhão 1 do Parque do Imigrante, o Blindados do Vale, time de basquete da ADFIL Lajeado, recebe as equipes de Canoas, Erechim, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul para a disputa da 5ª Copa de Basquete em cadeira de rodas. Todas as equipes têm um bom nível hoje, né? Até porque todos têm umas parcerias boas, técnicos, né? Que antigamente quase não tinha, eram os próprios atletas que treinavam entre si. Hoje todos têm, né? Tem um treinador, tem auxiliar técnico, tem um apoio, né? Então, as equipes que vêm, todas elas têm um nível técnico bom. A competição volta a acontecer em Lajeado depois de 3 anos. O Blindados do Vale, dessa vez, é o anfitrião. O importante é mostrar que Lajeado também tem uma equipe que tem, né? Porque normalmente a gente participa nas cidades, todas as cidades que tem uma equipe cedia ou um campeonato ou uma Copa, né? Como não existe federação, então são sediadas Copas, né? Chamadas Copas regionais, assim, que envolvem as equipes. Agora é hora de mostrar o potencial da equipe dentro de casa. A importância é a integração, né, com a equipe, com a população de Lajeado, até porque esse ano a gente está conseguindo fazer uma boa divulgação em função dos outros anos acontecerem paralelo a outros eventos da entidade. Esse ano a gente conseguiu num outro momento. Está sendo bem divulgado e eu acredito que vai ser bom, assim, um retorno à visibilidade, no caso, né, da equipe, enfim, para estar buscando mais recursos, mais apoio. Os jogos começam às 8h30 da manhã, a entrada é de graça.
O Campeonato Gaúcho de Enduro vai ter disputa na 6ª etapa no dia 9 de outubro, no Clube 15 de Novembro, em Picada, Santa Clara, no interior de Santa Clara do Sul. Além das provas relacionadas à competição, haverá participação de trilheiros. A largada está prevista para as 10 horas da manhã. E mais notícias às 6h30 da noite no segunda edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.